E aí, gente, a gente entra numa parte imprescindível da levedura, né? Que a gente tem que entender e tratar ela com muito carinho, com muito cuidado, que é a formação dos ésteres. Nós temos dois grupos principais de formação de ésteres, que são os ésteres de acetato, que são produzidos no final da interação com álcool, justamente porque eles são correlacionados com o acetil-CoA, que é liberado dentro do ciclo de Krebs, que acontece lá dentro da mitocôndria, para a produção de ATPs. E os demais ésteres, todos eles, todos os ésteres de aroma que a gente sente, que são muito presentes, que são os ésteres frutados, que são os ésteres adoçados, que são os ésteres de florais, né, ou de frutas específicas que a gente chama, né, acetato de isoamila, acetato de metila, de butila, de isoctila, todos eles são correspondentes a algumas frutas, todos eles são uma fusão entre os ácidos graxos, ou seja, os ácidos gordos, né, que são residuais de lipídios, juntamente com os ácidos carboxílicos. Isso aqui são reações químicas muito interessantes, muito intensas que acontecem dentro da célula, que são liberados para o meio extracelular no momento em que a levedura uma levedura específica, né? Não são todas as leveduras que têm o potencial de fazer uma junção, tanto de álcoois com acetil-CoA, quanto de ácidos graxos com ácidos carboxílicos. Então, temos leveduras específicas para cada tipo de formação de esterificação. Principalmente as leveduras belgas têm esse potencial muito intenso. Então, aqui, nesse slide que vocês estão enxergando, a gente tem todos os ciclos de formação de todos os aromas e todos os sabores que a gente tem presente na nossa cerveja. Então, a gente começa o processo de fermentação lá com a formação e a captação de todas as fontes de açúcares, né? Então, a gente tem maltose, glicose, maltotriose, frutose, toda a sucrose também, sucralose, que precisa ser tratado, aquela sucralose, que é uma cadeia de 4 carbonos, que é maior também, ela precisa de uma invertase, que é uma enzima que é produzida, liberada para o meio extracelular, quebra essa sucralose em glicose mais frutose, para depois entrar dentro da célula como glicose, e aí ser processada lá pelo piruvato, que tem cinco vias metabólicas diferentes. O piruvato, gente, é um nome ruim, é um nome difícil, mas nada mais é do que uma via metabólica de processo de carboidratos. Nada mais é do que isso, só tem um nome difícil. E ele tem 5 vias principais, que é a via primeira, inicial, do acetil-CoA, que é a formação do ATP lá dentro da mitocôndria. A gente tem a via do acetaldeído, que é o precursor da produção de etanol. A gente tem a via liberada a partir do acetil-CoA, que forma os ácidos graxos, e a gente tem ainda a outra e última via metabólica, que também forma aminoácidos que vão formar todas as cadeias sulfúricas, que é aquela dos cetoácidos. Todo cetoácido pode formar um aminoácido que vai liberar algum composto sulfuroso, que a gente tem aquele aroma característico de pum da levedura, né, que é bem ruim, mas é uma característica dela. Então, nós temos 5 vias totalmente diferentes que são de processamento de carboidratos. Isso acontece tanto dentro das nossas células, quanto dentro das células das leveduras. Por que cada via acontece de forma diferente? Porque a gente tem produção desses metabólitos secundários em concentrações diferentes, dependendo de cada levedura que está ali atuando. Então, no momento que a gente tem, por exemplo, liberação de ácido do acetil-CoA, que junta com um álcool superior, a gente tem uma formação e liberação de álcool superior. Quando a gente tem esse ácido graxo junto com outro éster, a gente libera algum éster. Quando a gente tem somente um ácido graxo, sozinho, sem ligação nenhuma, a gente vai ter um sabor gorduroso na boca também. O acetaldeído, ele pode tanto ser liberado para o meio extracelular de forma isolada, quanto, que é o que a gente quer, seja convertido totalmente em etanol. E aí a gente não tem uma percepção sensorial de alguma acetona, como algum aroma que lembre solvente, que lembre até coisa para retirar esmalte das unhas, né? Então, todas essas vias existem e podem existir. Dentro de algumas leveduras específicas, em mais de uma, podem acontecer mais de uma via metabólica junta,
ou pode acontecer somente uma via metabólica totalmente isolada, separada, de forma separada. Então, essa imagem que vocês estão enxergando aqui, ela é o resumo da geração de todo tipo de aroma que a gente pode sentir durante o processo de fermentação. Cada um desses aromas, cada um desses defeitos sensoriais, a gente vê detalhadamente lá dentro do Simplificando a Fermentação, onde eu abordo cada um desses pontos, cada um desses ésteres, como combater eles, como entender de forma minuciosa e como tratar para que isso nunca mais aconteça, ou como evidenciar, caso você queira fazer uma cerveja que tenha isso como uma característica daquele estilo.